Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Aula na TV e o convidado da semana é o médico e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, que está lançando o livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação. Esse livro aqui em parceria com Ricardo de Moraes Nunes, um tema bastante interessante e que desperta paixões por todo mundo. O Jornal da Aula na TV já está no ar. Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Aula na TV e o convidado da semana é o médico Arthur Quioro, que está lançando o livro Perspectivas Contemporâneas da Reencarnação, um tema que gera muita polêmica, mas também que desperta a atenção de milhões de pessoas em todo o mundo. Olá, Arthur, grande prazer recebê-lo. Prazer estar com você, Edson. É uma felicidade grande poder lançar esse meu livro, que na verdade eu organizo junto com outro santista, o Ricardo Nunes, com trabalhos de pesquisadores do Brasil, da Argentina, da Venezuela e dos Estados Unidos, tratando desse tema da reencarnação para o homem do século XXI, para a sociedade do século XXI, né? Acho que é um livro que procura trazer uma visão livre pensadora, laica, não é destinada apenas aos espíritas, mas para dialogar com quem já de alguma maneira pensa a vida a partir também da hipótese da reencarnação, mas aqueles que nunca pensaram sobre o assunto, aqueles que são materialistas, e traz elementos bastante interessantes, instigadores. Um livro que não propõe apenas produzir respostas, mas acima de tudo levantar muitas dúvidas, muitos novos problemas. Qual é a concepção da reencarnação, Arthur? A concepção da reencarnação a partir da filosofia espírita é de que ela se trata de um dispositivo, de uma ferramenta, de um instrumento de evolução dos espíritos. Nós somos criados simples e ignorantes dos primórdios da existência da humanidade, aqui ou em outros planetas, e vamos evoluindo a cada nova vida, né, mantendo a nossa individualidade em essência, né? Claro que nós não nos lembramos do que fomos no passado, mas sabemos através dos nossos traços característicos, da nossa personalidade, do jeito de ser, e acima de tudo, através de cada encarnação, usando o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de escolha, nós vamos nos desenvolvendo intelectual e moralmente, ou seja, nós somos corresponsáveis, somos co-construtores do universo a partir dessa filosofia, desse jeito de ver o homem e o mundo. Do ponto de vista científico, há provas concretas da existência da reencarnação, Arthur? Há muitas evidências. Os cientistas que há muitas décadas se destinam ao estudo das vidas sucessivas, da reencarnação, eles não estão preocupados em provar, até porque qualquer aspecto definitivo, ele está no campo da religião e no campo da ciência. A ciência sempre trabalha com a ideia da falseabilidade, ou seja, uma hipótese, ela precisa ser falseada, ela precisa ser submetida ao método científico. Então, desde pesquisadores como Ian Stevenson nos Estados Unidos, na Universidade de Virgínia, Banerjee na Universidade na Índia, outros pesquisadores como o professor Hernani Henrique Guimarães de Andrade aqui no Brasil, mas muitos outros investigadores na atualidade. Talvez o mais conhecido seja o Tim Tucker, nos Estados Unidos. Tem vários, quem entrar nesses sites de busca vai encontrar vários episódios que ele tem relatado, muito bem documentados, no History Channel são acessíveis. Eles têm desenvolvido linhas de investigação que mostram as evidências, ou seja, eles estudam casos, principalmente casos de crianças que têm recordações de reencarnação, que têm marcas de nascença, né, que trazem elementos muito sugestivos e cada vez mais, agora, com o recurso da informática, vão desenvolvendo programas de computador para poder trabalhar essas informações e, a partir daí, descartam outras possibilidades, trabalham com todas as possibilidades explicativas e, em descartando todas as possibilidades, restando apenas a da reencarnação, cravam que a hipótese que mais explica este determinado caso que eles estão investigando é o da reencarnação. Portanto, se submete ao método científico. No livro a gente tem
alguns capítulos que lidam exatamente com essas pesquisas, com essas percepções. Vários pesquisadores hoje no mundo também trabalham, por exemplo, com a regressão hipnótica, com o uso de medicamentos ou com técnicas de relaxamento, né, que fazem com que as pessoas se submetam a uma regressão de memória, indo além da sua primeira infância e regredindo a outras existências, trazendo elementos não apenas que permite que essas pessoas possam, por exemplo, tratar de determinadas fobias, de determinados problemas, mas trazendo elementos que nos ajudam a identificar essa possível personalidade vivida em uma outra encarnação e, a partir daí, corroborar a evidência científica da reencarnação. E qual o sentido assim da reencarnação? Ela pode tornar a pessoa melhor, a pessoa... nas próximas vidas, a gente vai sempre avançar ou não necessariamente? A hipótese espírita é de que o progresso sempre é para frente. Nós podemos até, se não usarmos o nosso livre-arbítrio, se não fizermos as melhores escolhas, podemos estar estacionando ali, perdendo tempo, desperdiçando uma encarnação, uma existência. Mas nós sempre progredimos à medida em que usamos o nosso livre-arbítrio e vamos fazendo a nossa escolha. É claro que hoje eu tenho condições de fazer muito mais escolhas do que quando eu era um ser primitivo, um homem tribal, né? Então hoje, através do meu desenvolvimento intelectual, do meu desenvolvimento moral, me abre as possibilidades de escolha e me torna mais responsável, tanto pelas, vamos dizer assim, escolhas que eu faço, que tem a ver com a minha dimensão existencial mais específica, mais minhas, como naquelas que dizem respeito à minha vida em sociedade. Por isso que o sentido ético-moral da encarnação é exatamente o sentido do progresso, da responsabilidade que cada um de nós temos de produzir a nossa felicidade e a felicidade coletiva. Edson, a teoria da reencarnação, ela nos traz inclusive implicações mais amplas do ponto de vista, como eu disse, da vida societária, mas também da própria sustentabilidade, ou seja, vamos pensar a questão da preservação do planeta. Se trabalho com a ideia de que eu voltarei numa outra encarnação para dar continuidade ao meu progresso, se torna fundamental ter uma visão preservacionista, ou seja, investir na sustentabilidade do nosso planeta. Por quê? Porque eu vivo um pacto intergeracional do qual eu faço parte, né? Aperfeiçoar as regras da sociedade, usar melhor a vida em sociedade, ser mais generoso, ser mais solidário, mais fraterno, lutar por mais justiça social, né, passa a ser essencial para quem tem uma dimensão de que a vida não termina com a morte do corpo físico. Portanto, a reencarnação ajuda a dar sentido à nossa existência. Nos dá sentido para alguns problemas, para algumas situações mais conflitivas que nós vivemos nessa existência, mas, acima de tudo, dá sentido para esta vida, pensando no que nós podemos fazer e o que nós temos que fazer para ser mais felizes. Podemos dizer que seria uma oportunidade para a pessoa se aprimorar na parte ética, moral e espiritual? Não tenha dúvida nenhuma. Tanto do ponto de vista intelectual como moral. Eu gosto muito da expressão de que o nosso desenvolvimento pessoal e coletivo, ele tem que, de alguma maneira, expressar a evolução em dois sentidos. Evolução intelectual, e aí não estou me referindo especificamente à formação acadêmica. Estou falando da produção de conhecimento, a capacidade de compreender melhor os mecanismos da vida, né? Porque isso nos permite ter mais responsabilidade sobre as escolhas que nós fazemos. Mas o progresso ficaria manco se ele também não fosse acompanhado de um desenvolvimento ético-moral, né? Porque é isso que produz a nossa capacidade de ser mais feliz. Utilizar o progresso, o desenvolvimento tecnológico, científico, para poder viver melhor. Mas viver melhor não apenas a dimensão do o egoísmo, o egocentrismo, né? Mas fundamentalmente aquele progresso que faz com que nós possamos ser felizes juntos, né? Em que investir no meu desenvolvimento significa, ao mesmo tempo, proporcionar que os seres com quem eu convivo e aqueles que eu não faço ideia, não são do meu convívio direto, mas que as minhas atitudes refletem sobre a atitude deles, possam todos progredir juntos. Eu acho que esse que é, vamos dizer assim, o sentido ético-moral que a reencarnação nos traz. Uma enorme responsabilidade. Claro, nós somos seres muito marcados pela nossa herança genética, pela cultura, pela educação que recebemos, pela família, mas nós somos, acima de tudo, seres que temos um protagonismo. Nós temos individualidade, né? Eu gosto muito assim, entre
a sociologia com Marx, com todas as escolas fenomenológicas, etc, etc, tem uma outra escola que diz o seguinte, olha, mas existe a responsabilidade. Se a gente for pegar Sartre, se a gente for pegar Foucault, Deleuze e Guattari, ele já nos diz o seguinte, olha, mesmo nas situações onde você tem mais determinação social, há uma margem de interferência. Isso indica a nossa responsabilidade pelo nosso progresso. É a encarnação, é o livre-arbítrio operando em cada existência. Então, essa história de, eu não posso mudar porque é o sistema. Sim, existe o sistema. Ele joga pesado. E, aliás, ele pode jogar a favor, porque se o sistema for um sistema mais solidário, mais justo, mais fraterno, ele vai ajudar a gente a viver melhor. Mas ainda que a maré jogue contra, a gente pode remar contra a maré, tá certo? Usando essa nossa possibilidade, esse nosso protagonismo e produzir uma sociedade, uma existência com mais sentido, mais justa, mais fraterna. É esse o sentido filosófico da reencarnação, da teoria das múltiplas vidas ou lei palingenésica, como quer alguém, que são sinônimos para reencarnação. Uma pessoa que vive numa família boa, tem amigos maravilhosos, ou seja, que ele tem afinidades imensas com um grupo de pessoas. Nas próximas reencarnações, esse grupo vai estar junto ou não necessariamente? Se esses laços forem laços de verdadeiro afeto, de amor, de respeito, muito provavelmente, porque nós somos, de alguma maneira, impulsionados pela lei de atração, pela lei de afinidade. Agora, também aqueles laços negativos, os ódios, os ressentimentos, também etc., vão ter que ser resolvidos. Também precisam ser resolvidos, senão eles continuam dúvida. por uma questão de afinidade. O interessante da reencarnação é que não necessariamente este grupo permanecerá unido por todas as encarnações, porque ficarão aqueles que de fato têm afinidade. São aqueles que se amam, aqueles que têm identidade de ideais, de valores, e não necessariamente são os laços consanguíneos. Aliás, isso já acontece na nossa atual existência. Muitos vão perdendo as relações com irmãos, com os parentes, com quem viveram a vida inteira, mas com quem não tinha identidade e vão produzindo relações muito profundas com pessoas que conheceram há pouco tempo, mas parece que conheceram a vida, aliás, há muitas vidas. São os chamados encontros, né? São os encontros e os desencontros que a vida produz e que, na verdade, nos oportunizam também viver com pessoas diferentes, até porque faz parte dessa possibilidade de progresso, também experimentar a diversidade. Por isso que na encarnação, nas próximas encarnações, nós não vamos renascer no mesmo gênero, na mesma classe social, no mesmo país. Mas com a mesma essência, com a mesma essência, mas também experimentando outras possibilidades, porque senão demarcaria. Não sei se você sabe, Edson, mas, por exemplo, os espíritas ingleses, talvez o mais famoso, tem um que foi presidente da Federação Espírita Internacional, chamado Arthur Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, né, que era um grande líder espírita. Os espíritas ingleses, durante muito tempo, resistiram à teoria da reencarnação, porque para eles, uma sociedade muito classista, era difícil conceber que numa outra encarnação ele poderia nascer numa outra classe social que não a de nobre, né? Hoje o próprio neoespiritualismo americano já começa a repensar. Este ano eles estão em congresso para ver se passam a assumir também o fundamento da reencarnação como um dos fundamentos que formam o pensamento do neoespiritualismo norte-americano. Portanto, a reencarnação também coloca em xeque essa história, né? O oprimido de hoje pode ter sido o opressor de ontem, aquele que de alguma maneira é nobre hoje pode ter sido o trabalhador e essas situações mudarem, ou seja, nós vamos ter possibilidades múltiplas e experiências para poder produzir esse nosso crescimento. Ok, Arthur, muito obrigado pela entrevista. Possibilidade. Foi um grande Convido prazer aqui os seus telespectadores a entrarem nesse universo tão instigante da reencarnação. E o livro pode ser encontrado onde? Olha, nós aqui em Santos estamos vendendo tanto na livraria Martins Fontes como na Realejo, né? Está disponível o livro, ou então pela internet, cepabrasil.org.br, também está disponível o livro. Ok, muito obrigado, Arthur. Bem, nós ficamos por aqui, mas o Jornal da Orla na TV continua na internet. A seguir, em foco, o Jornal da Orla com Flávio Rigg. Uma excelente semana a todos.